pessoal? Hoje a nossa aula de Ciências Naturais está lá na página 206 a seguir, onde nós vamos falar sobre as rochas, né? Aí o livro traz pra gente um trecho, uma manchete de um acidente que aconteceu em 2010, né? Onde 33 homens a quase 700 metros de profundidade ficaram lá por volta de 70 dias, né? Então, mas graças a Deus teve um final feliz. Então, prosseguindo aí com o nosso conteúdo, o livro traz o seguinte: o planeta Terra é formado por camadas. A camada mais superficial da Terra é chamada crosta terrestre. Então, olha só, a nossa Terra, ela é cheia de camadas. Então, a Terra tem várias camadas. E a camada mais superficial, o que é a camada mais superficial? A camada mais de fora, a camada que está mais exposta. Essa é a camada mais superficial, ou seja, a camada que está por fora, certo? Então, essa camada, ela recebe o nome de crosta terrestre. Então, olha aqui, ó, faz de conta que isso aqui é a Terra, ó. Essa camada aqui é a crosta terrestre, certo? Então, ela é a camada mais superficial da Terra, ok? E possui de 7 a 70 quilômetros de espessura. Então, olha só, essa aqui, ó, essa espessura aqui, ó, varia de 7 a 70 metros. Pensa o tanto que é grosso, né? A crosta terrestre é formada principalmente por rochas, as quais são formadas basicamente por minerais. Os minerais são compostos geralmente sólidos e é encontrado naturalmente no ambiente. Então a gente já sabe, né? Nós já falamos que os minerais, eles são encontrados no ambiente, né? Aí, ó, nessa representação ao lado aí, ó, a gente vê a crosta terrestre, tá vendo a espessura que ela é? Então é bem grossa, né? Essa camada, ela é representada pelos fundos dos oceanos. Então, olha só, ela é muito grossa mesmo, né? Na página 207, traz o seguinte: as rochas podem ser formadas por um ou vários minerais. Por isso, existem rochas com diferentes características. Então, a gente vai ver que existe o granito, o calcário, né? Então, olha só, a gente vê aí, ó, o exemplo dessas rochas, né? Muitos minerais podem ser explorados e utilizados pelo ser humano. Nesse caso, os minerais passam a ser chamados minérios. A atividade de extração desses minérios, das rochas da crosta terrestre, é chamada de mineração. Então, quando esse minério vai ser extraído, ele é chamado de mineração. Essa atividade é realizada nas minas, como a mina de São José, citada no trecho da reportagem da página anterior. Então, aqui, ó, na página anterior, a gente viu a manchete sobre os homens, né, que estavam trabalhando em uma mina e teve um acidente, né, onde eles ficaram presos, né, a quase 700 metros. Então, continuando. Os principais minérios explorados no Brasil são o ferro, a bauxita, o manganês, o nióbio, o cobre, o ouro, entre outros. Os minérios podem ser utilizados pelos seres humanos
para os mais variados fins, como a fabricação de utensílios domésticos, de automóveis, de vidros e de moeda. Tá vendo aí, ó, a moeda, o nosso dinheiro? Então, são fabricadas dos minérios, né, dos minerais. Na página a seguir, nós vamos falar sobre a formação do solo, né? Então, nós vamos ver aí, ó, a mensagem do ditado popular acima pode ser relacionada ao processo de formação do solo. Então, olha só, qual que é o ditado popular? Você já ouviu o seguinte ditado popular? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, olha só, a gente já viu esse ditado, né? Muitas vezes a gente ouve alguém falar isso. Eu já ouvi muito, às vezes até eu mesmo falo, tá? O que é isso? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente quer dizer que de tanto a gente insistir, persistir em algo, a gente acaba conseguindo, certo? Então vamos para as informações. As rochas que formam a costa terrestre ficam expostas à ação de diferentes fatores naturais, como o vento, a chuva, a luz solar e os seres vivos. Ao longo de milhões de anos, essa exposição desgasta lentamente. As rochas, quebrando-as em pequenos pedaços cada vez menores, são chamadas de partículas. Então, todas as vezes que a rocha ela é quebrada em pequenos pedaços, esses pedaços das rochas são chamados de partículas. Essas partículas se juntam ao ar, à água e ao resto de vegetais e animais, formando o solo. O processo de formação do solo é contínuo, ocorrendo até os dias atuais. Então, o que acontece, gente? O que é o solo? O solo é a terra onde nós pisamos, é a terra onde nós plantamos, né? Então, esse solo, ele é formado através das partículas dos minerais, né? Esses minerais que estão na crosta terrestre, com o resto de vegetais, resto de animais, né? Com o ar. Então, tudo isso vai fazendo um processo na formação do solo. Isso aconteceu há bilhões e bilhões de anos? Não, isso acontece diariamente, tá? Diariamente vem ocorrendo a formação do solo. O solo é encontrado na superfície da costa terrestre e é conhecido popularmente como chão ou terra. Abaixo da camada de solo é encontrado subsolo, onde achamos minérios, reservas de petróleo e até mesmo a água. Então, se a gente cavar aqui, ó, na costa terrestre, aqui é o solo, né? Bem aqui, ó, na crosta da terra, tem o solo, né? Aqui é o solo. E se a gente cavar um pouquinho mais, a gente vai ter o subsolo. Aí no subsolo é encontrado, né, os lençóis freáticos, que são as águas, né? O petróleo, né? Então, continuando. Na próxima página, vem aí, ó, observe a fotografia ao lado. Letra A. De que porção da costa terrestre estão sendo extraídos os minérios? Será que é do solo ou do subsolo? Nós acabamos de falar, né? Que o solo, ele está aqui, na parte mais externa, né? E o subsolo, ele está mais adentro, né? Então, é só observar. B. Por que foi preciso cavar a mina para extrair o minério? Porque ele se encontra abaixo desse que está aqui, né? 2. Enumere as imagens abaixo de 1 a 4 na ordem ocorreram a formação do solo. Então a gente viu aí, ó, na página anterior, que o solo, né, ele era compacto, depois ele foi despedaçando, né? Foi despedaçando e se tornou em partículas, né?
Cite os dois tipos de interação dos seres vivos com os solos representados acima. Então, o ser vivo não é só o ser humano, né? São plantas, animais, né? E etc. Então, qual que é a interação? Qual que é o contato que pode ter entre os seres vivos com esse solo? Tá fácil, né? De saber qual que o solo, tá? Então vamos fazer aí rapidinho e depois a gente confere se tá certo ou errado, ok? Qualquer dúvida é só chamar a tia. Lá, nós vamos agora lá na página 210. Na página 210 vai nos falar sobre os componentes do solo. Veja o experimento que Joaquim e seus colegas realizaram. Então Joaquim e seus colegas fizeram um experimento aqui, que a gente já leu, né? E já sabe qual foi esse experimento. Ao final do experimento, Joaquim e seus colegas concluíram que existem diferentes tipos de solo e que cada solo é composto por diferentes elementos, como restos de seres vivos, água, ar e pedaços de solos. Na página 211, ele fala assim: os solos e os seres vivos. Os seres vivos podem se relacionar com o solo de diferente maneira. Alguns seres vivos utilizam o solo para obter alimento ou como abrigo. Outros fixam-se no solo e dele absorvem águas e nutrientes. E há também os seres vivos que constroem abrigos sobre os solos. Muitas dessas relações essenciais para a conservação e a qualidade do solo. Então, gente, olha só, o que acontece? A gente sabe que o homem, ele constrói a sua moradia em cima do solo, né? E o tatu que cava, ele constrói a sua moradia fazendo o quê? Buraco no solo, né? E as plantas elas necessitam do solo para tirar o alimento e a água, né? As formigas elas furam, né, o buraco no solo para fazer o abrigo, né, e se proteger. A vaca, o cachorro, o gato, eles tudo vivem na superfície do solo. E os animais, por exemplo, como a gente vê aí, ó, na ilustração, as vaquinhas, elas tiram o alimento da onde? Do solo também, né? Lá na página 212, diz o seguinte: a cobertura vegetal, por exemplo, protege o solo da ação da chuva e do vento. Já a presença de alguns animais, como as minhocas, auxilia a entrada do ar e da água no interior do solo. Então, as minhocas, esses animais, eles vão auxiliar na nutrição do solo, né? Eles produzem o humus, né? Que é um fertilizante natural do solo, né? O ser humano pode utilizar o solo para cultivar plantas e criar animais, para alimentar e realizar, para alimentação, realizar construções, extrair minérios e matérias-primas para a fabricação de diversos produtos, entre outras atividades. Então, lá na página 213, a gente tem aí uma questão de marcar VOF. Então, a gente vai ler com bastante atenção, vai marcar. Na número 2, a gente vai apenas ligar essas figuras às informações. E na página 214, nós vamos sublinhar na manchete a consequência da impermeabilização do solo. E na letra B, nós vamos falar como a
impermeabilização do solo pode se relacionar com a ocorrência das enchentes. E na letra C e D nós vamos apenas marcar um X. Então, caso tenha dúvidas, é só chamar que a tia está pronta para ajudar, ok? Então vamos fazer aí, a tia vai dar o tempo para vocês fazerem e depois a gente faz a correção, ok? Beijo!